Essa semana, a repórter Stella Ziskind entrevistou Mark Tawil, estrategista de comunicação e diretor da Conib. O jornalista e educador Mark Tawil começou a sua carreira no jornal Resenha Judaica. Hoje ele é um dos diretores da Conib e eu vou bater um papo com ele para saber mais sobre o trabalho dele. Oi Mark, tudo bem? Conta para mim como que foi esse começo de carreira na Resenha Judaica? Foi aí que você resolveu ser um jornalista? Eu tenho 48 anos, vou fazer 49, então a minha carreira já está chegando perto dos 30, como jornalista, comunicador. Eu gosto de dizer que eu comecei minha carreira na Resenha Judaica. Embora eu tenha passado antes pela revista dos bares e restaurantes, foi na Resenha Judaica em 1995, com Oscar Nimitz, lá se vão muitos e muitos anos, que eu iniciei minha carreira como repórter e editor. E eu gosto de dizer que eu comecei lá oficialmente, porque depois eu fui para a Jovem Pan, fiquei 3 anos, depois da Jovem Pan fiquei 8 anos no Jornal da Tarde, depois 3 anos na Band News FM, montei minha agência, fiquei 10 anos com a agência e hoje eu vivo da minha marca própria como educador, palestrante e também business influencer, produtor de conteúdo e escritor. Quando a gente fala em começo de carreira, né, a gente se lembra com muito carinho de todos os amigos que a gente fez, mas acima de tudo, do meu envolvimento na causa judaica. Foi graças à Resenha Judaica que, de verdade, eu comecei a entrar no mundo da nossa comunidade, que a gente chamava de Ishuv, e lá eu pude perpetuar não só o meu legado que eu tenho em vida, mas acima de tudo poder dar voz, colocar holofote sobre temas que são importantes para nós, judeus, e eu faço isso até hoje. E Mark, há quanto tempo você é diretor da Conib? Como que foi assumir esse cargo? Eu sou diretor voluntário da Conib desde o final de 2020, graças a um convite muito gentil, vindo primeiro por Daniel Bialski, então presidente da Hebraica, meu amigo do peito, que me apresentou para o presidente Lotenberg. Então eu tenho essa imensa honraria de ter sido convidado pelo Cláudio, que para mim, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes líderes da nossa comunidade, uma das pessoas mais agregadoras que eu já conheci e, acima de tudo, um diplomata, na essência da palavra. Eu acho que eu tenho aprendido muito mais do que ensinado nesses, vou dizer, mais de ano que eu estou na Conib. A nossa diretoria, formada pelo Cláudio Lotenberg, é muito forte, é uma diretoria muito ciente e zelosa do momento que vive o nosso país, das preocupações que a gente tem que ter de diálogo com todo o espectro da nossa própria comunidade e também fora da comunidade. Eu acho que esse é um valor que a gente não compra, a gente aprende. Então, para mim, tem sido um MBA da melhor qualidade possível, comparado a Harvard, Stanford, de estar numa diretoria tão importante quanto a Conib, que é a nossa voz oficial, acima de tudo, uma das entidades mais importantes, se não a mais importante, da nossa comunidade, quando a gente fala de diálogo intercomunitário e também extracomunitário da porta para fora. Então, eu sou muito grato e muito feliz por poder participar e de receber as oportunidades que eu recebo de diálogo e, sobretudo, de aprendizado. E Mark, além da Conib, você trabalha como educador. Como que você concilia todos esses trabalhos? Além da Conib, como eu falei para vocês, eu trabalho como educador, palestrante, escritor, business influencer. E como eu consigo conciliar? Isso se chama boleto. Tô brincando. A gente tem que viver, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Tempo a gente faz, ele não existe mais ou menos para um ou para outro. Eu tenho as mesmas 24 horas que todo mundo, mas eu tento delimitar esse tempo e, acima de tudo, tratar ele com carinho para eu poder também ter um tempo para mim, ter um tempo para eu cuidar não só do mindset, mas do heart set, que são as minhas emoções, do soul set, que é a minha espiritualidade, meu judaísmo, e do health set, que é a minha saúde também. Eu faço tempo. Você é um homem muito família. E como educador, como que você planeja e se preocupa com a educação dos seus filhos? Sim, eu sou um homem muito família. Tive uma atualização em dezembro, então hoje eu estou solteiro, tenho os meus filhos comigo 50% do tempo, e eu acho que a questão quando a gente fala de educação é não só
É claro, ter um diálogo aberto, né, com a mãe deles e a gente poder fazer o nosso melhor para que os dois estejam muito, muito bem, mas acima de tudo que a gente possa passar valores. Eu acho que o trabalho de qualquer pai é preparar o filho para o mundo que a gente está vivendo e não que ele vai viver, que é impossível entender como é que vai ser, ou só olhando para o passado. Eu acho que a questão da tradição, especialmente a nossa judaica, os valores que a gente vem trazendo há milhares de anos estão presentes na nossa criação. Como eles estudam numa escola judaica, que é o Renascença, onde eu estudei também. A gente procura viver todas as festas, a gente procura conversar e passar para frente aquilo que a gente recebeu de melhor. Mas sempre preparando tanto a Cora, de 8 anos, como o Josh, de 6, para esse mundo também em movimento. A gente vive num mundo mais plural, a gente não vive num mundo mais progressista em certas coisas, mas também recheado de tradições. Então é um desafio para qualquer pai, para qualquer mãe, a gente poder ter uma família hoje em dia. Colocar 2 filhos no mundo, ou um filho no mundo, ou mais filhos no mundo, é sobretudo um ato de amor e de coragem. Então, para quem não pretende ter filhos, tá tudo bem. Acho que cada família pensa de um jeito, cada ser humano pensa de um jeito. Mas para quem decidiu colocar, a educação é um valor fundamental. Então é algo que eu prezo, é algo que eu vivo, é algo que eu faço questão. E eu não digo só a educação escolar. Eu falo da educação dos valores, a educação da visão de mundo, a educação do dia a dia, mas acima de tudo, uma educação amorosa e presente. E Mark, falando agora de redes sociais e antissemitismo, como que você vê essa ferramenta que anda sendo mal usada, inclusive por jornalistas? Qual que será o futuro disso? Sobre a questão das redes sociais, acima de tudo o antissemitismo que a gente tem visto acontecer em larga escala, dentro e fora do ambiente digital, eu te diria que a gente vive um período muito, muito difícil. Primeiro que a gente está aprendendo a lidar com tudo isso. Ninguém nasceu sabendo como trabalhar a questão do antissemitismo dentro de uma rede social que se alastra o tempo todo. Assim como também ninguém imaginaria 20 anos atrás que a gente veria aviões batendo nas Torres Gêmeas e que disso se multiplicariam o número de grupos fundamentalistas até islâmicos que atacariam várias cidades e depois isso se alastrou pela Europa, nos Estados Unidos já tem as matanças deles, o Brasil é um país super violento, então assim, todo mundo tem um momento mais difícil para lidar. Agora é claro que quando a gente fala de rede social, que é considerada por muitos uma terra de ninguém, embora ela tenha sim as suas leis, os seus códigos e as suas apresentações, a gente tem que tomar o dobro de cuidado. Muitas vezes o que se diz ali pode ser muito mais difícil de remover do que uma tatuagem. Então acho que a preocupação quando a gente fala de rede social, ela é sobretudo por conta hoje daquilo que ela lastra de pior. As fake news, as mentiras, os webbullyings e por aí vai. Como combater tudo isso? Educação. A gente não tem outra saída sem ser a educação para tudo que a gente vive de ruim no mundo. Só que a educação é um projeto a longo prazo e ninguém, ou muito pouca gente, está disposta a trabalhar esse longo prazo, pelo menos em nível .gov. Então cabe à sociedade civil organizada, cabem a grupos e instituições como a CONIB, trabalhar isso, não só para a gente fomentar uma educação mais duradoura, em que as pessoas possam compreender aquilo que é bom, ruim, mas acima de tudo não deixar passar, como a CONIB tem feito e o seu super departamento jurídico, aquilo que não pode passar. Os ataques, os achaques, as humilhações, os ataques à honra e, acima de tudo, as mentiras. Porque são essas mentiras que acabam muito mal. A gente tem que, sim, dar liberdade para as pessoas se expressarem, mas, acima de tudo, a gente tem que cobrar e ir atrás, juridicamente, quando são imputados crimes, mentiras, injúrias, calúnias e difamações. E os novos projetos, Mark? Algum ainda para esse ano? Em relação aos novos projetos, olha, acho que todo dia a gente tem um novo projeto quando a gente abre os olhos. O primeiro deles é deixar o mundo mais leve, é deixar os meus filhos cada vez mais educados, enfim, cuidar da minha família, que acho que é o mais importante. Passando disso, meus projetos pessoais em relação à comunicação estão ligados à educação. Então, educar cada vez mais,
no LinkedIn, na HSM, escrever meus artigos para a Época Negócio, meu podcast na Jovem Pan, mas acima de tudo preparar o meu livro, Seja Sua Própria Marca. Seja Sua Própria Marca, que sai pela HarperCollins e é um livro que vai falar sobre a marca que a gente deixa no mundo. Então esse é meu grande projeto para 2022, mas como eu falei para vocês, todo dia a gente tem muitos e muitos projetos e eu espero que você aí do outro lado esteja levando a cabo os seus. Legal, Mark. Boa sorte nos novos projetos e super obrigada pela entrevista. Continue mandando notícias aqui pra gente. Obrigado a você. Até uma próxima.